falta tempo. Não só palavras, viu, Janete? Falta tempo para nós expressarmos o quanto nós somos gratos a Deus. Porque se formos colocar diante de Deus cada minuto que nós percebemos, porque tantos momentos nós vivemos no nosso dia a dia que nós não percebemos do tanto quanto o Senhor nos guardou. Nós partimos de um lugar, vamos para o outro, e nós nem imaginamos os perigos que fomos livrados por Deus nesse percurso, nós nem imaginamos. Então, mesmo os conscientes, faltaria tempo e faltariam palavras. Não a gratidão interpessoal, ela cabe, sem dúvida nenhuma, mas a gratidão a Deus, sabe, isso significa a maior percepção da existência de Deus e do relacionamento de Deus para com o homem na pessoa de Jesus e no relacionamento de Deus, do homem para com Deus através da salvação. Um tempo de gratidão, mas também um tempo de reflexão. Chegamos no final de um ano e olhamos para trás e muitas vezes nós dizemos assim: o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Poderia ter feito melhor? Ou não deveria ter feito? Por isso eu gostaria de refletir um pouco com você, nesse tempo, sobre o seguinte tema: um ano pilhado e a reflexão sobre a vida. Quem é que não teve um ano pilhado? Aliás, quem é que não tem os seus anos pilhados? Os irmãos entenderam o que significa essa minha palavra, pilhado, né? Ou seja, no estresse, na pilha, na força ali. A pilha, às vezes, não é essa pequenininha aí de 12 volts, sei lá. Não, é pilhado a 360, a 440, uma grande pilha, não é mesmo? Pilhado mesmo, tantas preocupações. Agora, refletir um pouco sobre esses elementos desse tempo pilhado que vivemos e refletindo sobre a vida. Nada como o livro de Eclesiastes. Estamos falando de Salomão, aqui de Davi, de Salomão filho de Davi. Mas o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, no momento em que ele experimenta na vida uma série de coisas. Deus permite que ele experimente na vida uma série de coisas, para que ele possa fazer reflexão sobre isso e dizer: isso não compensou, isso compensou. Isso eu deveria, isso eu não deveria. Não deveria ter feito isso, por causa disto. Então, quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, é importante para nos ajudar a fazer isso com a nossa própria vida. Eu gostaria de começar com 3 versículos. O livro de Eclesiastes é muito grande e nós precisaríamos de muito mais tempo para trabalhar todos os aspectos, não é? Vamos dizer assim, para não querer ser ousado, do livro de Eclesiastes. Mas alguns destaques, que vai na direção disso que já começamos a falar. Capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 também, versículo 1 e 2. Daqui a pouco a gente vai ler o restante. Mas, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele era filho de Davi, era rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa palavra vaidade no original tem a visão de uma bolha de sabão. Aparece e rapidamente desaparece. Ou névoa, aquele vapor da chaleira, que aparece por um instante e de repente desaparece. Então, são figuras que trouxe o tradutor para a palavra vaidade. E ele diz:
Vaidade de vaidades. Algumas outras versões dizem que grande inutilidade. Que grande inutilidade. E ele diz, nessa outra versão, nada faz sentido. Essa é a visão aqui desse versículo, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa é uma outra versão, não é? Que traduz exatamente a mesma figura, inutilidade. Qual é a utilidade que tem a bolha de sabão? Qual é a utilidade que tem o vapor que sai de uma chaleira? Então, esse é um versículo que já nos faz pensar um pouco. Estamos aí no final de um ano, começando um outro. E nós já vivemos uma sequência de anos assim, terminando um ano, começando um outro. Terminando um ano, começando um outro. O Senhor tem nos dado vida e nos dado condições para terminar um ano e começar o outro. O nosso pedido é que, Senhor, permita que a gente comece o ano de 2025, porque o ano de 2024 não terminou e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não é pessimismo, e não tem desejo embutido nenhum, mas é uma percepção da realidade, não é não? Nós estamos aqui agora, nós não sabemos se vamos estar em pé daqui a pouco. Então, vaidade de vaidades, diz o pregador. Na outra versão diz o mestre, não é? Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Capítulo 3, versículo 14, desse mesmo texto de Eclesiastes, ele é riquíssimo, gente, olha, vale a pena, viu? Ler aí esses 12 capítulos de Eclesiastes. Capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado, nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Numa outra versão, essa palavra temam é reverenciar. Então, seria assim: sei que tudo o que Deus fará, que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o reverenciem. Não é aquela reverência exterior, manifestada com o corpo, colocar a boca no pó, literalmente falando. Não, é uma reverência espiritual, sabe? Aquele sentimento de dependência, aquele sentimento de que tudo é dele. Deus faz isto para que as pessoas o temam. Capítulo 12. Ali no versículo 13, ele diz assim: depois de ele ter falado tudo que ele precisou falar, que Deus precisava falar para nós através de Salomão, como uma conclusão, ele diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Ou seja, ele resume ali, ele fecha. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, aquela ideia de reverenciar a Deus, dependa de Deus, estenda a sua mente constantemente na direção do Criador, não só do Criador, mas do Salvador, o Redentor. Porque isto, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então, esse é o fechamento do livro de Eclesiastes. Mas, gente, nessa palavrinha agora, eu só quero estimular você nesse momento de reflexão tão necessária. Eu sei que precisamos fazer um sacrifício adicional, porque a nossa sociedade, a sociedade ocidental, não é muito de reflexões, meditações. Isso parece que é mais próprio da cultura oriental, de pensar,
de refletir. Parece que o ocidental, ele é mais de agir. Agir às vezes, e grande parte das vezes, agir sem pensar. Não pensa, reflete, pensa. E é importante a gente estar dizendo isso, porque estamos no final do ano, esse é o último culto do ano de 2024, e é um momento bem próprio para retrospectivas, não é? Assim como nos programas televisivos. Ontem, por exemplo, a Jovem Pan News mostrou 2 horas de retrospectiva. Gente, 2 horas mostrando fatos aí do ano de 2024, que muitas vezes nós até nos esquecemos, até das coisas mais graves, como por exemplo a enchente no Rio Grande do Sul, ali em maio. Às vezes passou, que a gente nem lembra mais. Olha só como a sociedade ocidental é muito imediatista. Então é importante a gente fazer isso, fazer retrospectiva, fazer avaliação. Coisas extraordinárias aconteceram. Segurança, desastres naturais, guerras, tomadas de poder, pessoas que se envolveram em escândalos, pessoas que morreram, pessoas que mataram, eventos políticos. Parece que isso está cada vez mais à flor da nossa pele, todos os movimentos políticos, com uma vantagem aí, é de que o nosso povo vai ficando um pouquinho mais politizado, né? Entendendo um pouquinho melhor aquilo que até alguns anos atrás estava muito por trás das cortinas, na era da comunicação, faz com que a gente perceba um pouquinho mais, a gente tenha a ajuda de especialistas que nos ajudam a refletir sobre aquilo que aconteceu, porque uma coisa é a justificativa de quem faz, e outra coisa é a interpretação daqueles que estão sendo objetos disso. Situações econômico-financeiras das mais diversas, temos acompanhado isso, conquistas olímpicas e paralímpicas, e tantas outras notícias. E na nossa vida pessoal então, não é mesmo? Fazendo uma retrospectiva da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida relacional, da nossa vida financeira, o que se fez, o que se sofreu, o que se conquistou, etc, 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 pilhados o tempo todo, em tudo isto, é que isso passa desapercebido no dia seguinte, no mês seguinte, nos meses seguintes, mas todas essas coisas levaram o índice, ou o índice de adrenalina no nosso corpo. Muito disso, por conta dessa adrenalina do nosso corpo, impediu que muitos de nós tivéssemos dificuldade para dormir. É que muitas vezes, conscientemente, nós não percebemos isso, mas no nosso subconsciente vai sendo abastecido cada vez mais de toda essa sorte de retrospectivas. Então, gente, olha só, como é importante a gente estar avaliando, não é só pensar no hoje, não é só pensar no que vamos fazer hoje para almoçar, no que vamos fazer no dia 31, na terça-feira, para passagem, se é que você vai se envolver com essa atividade, no que vai fazer no dia 1º, não, é olhar para trás, porque nós aprendemos com o passado, já ouviram isso? Nós aprendemos com a história, nós aprendemos com o passado, por isso é que muitos de nós têm dificuldade de aprender, porque a gente tem dificuldade de olhar para trás. Precisamos olhar no retrovisor sim. Alguém dirige sem olhar no retrovisor? Se dirigir sem olhar no retrovisor está estranho, né? Está estranho, é irresponsável no mínimo. E tudo isso, gente, em um ano inteiro. Eu estou tentando, assim, conduzir você e com você estar refletindo em tudo isso. Tudo isto em 365 dias por ano. O
que é 365 dias por ano? É um dia a mais, é 2 dias, é diferente de 2, é diferente de 3, sim, é verdade. 365 dias. Mas aí, quando a gente começa a pensar que são 8.760 horas, nós estamos aqui há 1h30. 1h30 nós já estamos aqui, 1h20. No ano tem 8.760 horas. Só para a gente poder perceber o que estava dentro dessa retrospectiva, o que estava dentro das nossas experiências pessoais, doloridas, não doloridas, alegres, tristes. Isso significa 525.600 minutos. Gasta 1 minuto lá, contando de 1 até 60. Isso mesmo, né? Acho que é. Olha só, 1 minuto. Em alguns momentos, 1 minuto parece uma eternidade. No ano tem 525.600 minutos. E a gente não vai falar aqui, evidentemente, nos 32 milhões de segundos. Parece que a gente começa a se situar, nossa, em termos de gratidão, pensando, nossa, quantos minutos, quantos segundos, quantas horas o Senhor me protegeu, o Senhor guardou, quantas horas, quantos minutos e quantos segundos o meu coração bateu. O meu coração bateu nesse ano 32 milhões de vezes. Já pensaram nisso? Senhor, só o Senhor mesmo para me manter em pé nisso tudo. Por isso, esse momento é um momento importante. Não tanto para reavaliar o que fizemos, muito embora isso também seja importante, mas agora, eu gostaria de que a gente pudesse estar avaliando o porquê fizemos o que fizemos. Nossa, pastor, você está muito filosófico. Não é questão de filosofia, é questão de dia a dia. Porque nós fazemos muita coisa que não precisaria ter feito. E aí, a gente entrando no texto, a gente vai ver o que Deus fez com que Salomão vivesse, para que o Salomão mesmo pudesse chegar nessa conclusão. Porque quando Salomão chega na conclusão ali no capítulo 1, de que tudo é inútil, tudo é vaidade, vaidade de vaidades, que grande inutilidade, nada faz sentido, é porque ele viveu, ele refletiu em tudo aquilo que ele tinha feito, e disse, por que eu fiz? E é isso que a gente começa a ver aí, que Deus fez Salomão perceber, a partir da experiência de vida. Por isso isso daqui não é Deus, gente, é Deus falando não só, contando não só para nós, essa experiência de Salomão. Olha que cara bom, que cara, quando olhamos o livro de Provérbios, mas, ou se não, olhando o livro de Eclesiastes, nossa, como Salomão era um corrupto, não é? O cara só pensava em bem, não, Deus permitiu que ele vivesse isso, assim como Deus permite que vivamos algumas situações, para que a semelhança de Salomão, nós cheguemos na conclusão de Salomão, e antes de viver o que Salomão viveu, porque quanto mais cedo a gente perceber isso, mais a gente vai conseguir viver uma vida de qualidade, porque Salomão, ele se penaliza por não ter vivido uma vida de qualidade, pelas coisas que ele fez e não precisaria ter feito. Eu quero saber isso antes, e quanto mais jovem nós somos, melhor é, porque quanto mais jovem nós percebemos a vida da perspectiva de Deus, mais eficácia a gente vai dar para a nossa vida, mais abundante vai ser a nossa vida, percebe? Olha só, então,
esse é o momento de nós pensarmos sobre isso. Então, tem alguns aspectos importantes que eu queria ressaltar aqui da vida de Salomão, para a gente perceber isso, para que a gente esteja nesse afunilamento agora, percebendo o que a gente pode aprender com Salomão. Por exemplo, Deus faz Salomão perceber o mundo como sem sentido em si mesmo. O mundo em si mesmo, ele não tem sentido. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Ou seja, é Deus quem está dizendo isso através da experiência de um sábio, que era o sábio de todas as pessoas que já existiram. E a palavra diz que não existiria outro mais além dele. É alguém que se aproxima do absoluto. Só Deus é mais sábio do que tudo, não é? Mas é o que mais se aproxima do absoluto de Deus em termos de sabedoria. Por isso é digna de avaliarmos isso. Então, quando o texto continua dizendo: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho? Não é o da subsistência que precisamos fazer, não é esse, mas é todo o trabalho impulsionado pela nossa natureza pecaminosa, todo o trabalho impulsionado pela nossa cobiça, é isso, todo o trabalho impulsionado por essa mente corrupta que nós temos, pecadora que nós temos, violenta que nós temos, ignorante que nós temos. E ele continua: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isto se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois da... Gente, parece que nós entendemos essa conclusão que Salomão chegou, porque muitos de nós já em raros momentos de reflexão e de meditação, nós já percebemos isto. Você que perdeu um ente querido, um pai e uma mãe, daqui a pouco você está cuidando da sua vida. Quantas vezes você se lembra do seu pai e da sua mãe? Isso não significa falta de amor. Significa que a dinâmica de vida é aquela que você vive, e que faz com que as coisas passadas sejam passadas. É isso que Salomão descobriu aqui. Então, Deus fez Salomão perceber isso. Tudo como sem sentido. E aí ele continua, do versículo 12 ao versículo 18, porque nós lemos aí só até o versículo 11, mas ele chegou a essa conclusão porque ele estudou muito. Por que ele chegou a essa conclusão aqui? Mencionada nos primeiros 11 versículos. Porque ele estudou muito, porque ele aprendeu muito, e confirmou que o mundo é sem sentido. Então ele fez muitas coisas, ele estudou muito, né? O texto diz ali: eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Gente, uma pessoa sábia como era,
Você vê o que um cientista faz em termos de pesquisa, descobre coisas incríveis, de tempo, de cadeira, de escritório, de laboratório, dedicação. Ele dedica a sua inteligência, a inteligência que Deus deu e Salomão lhe foi dada, inteligência extrema por Deus. Ele procurou se informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Reflexão de Salomão. Ou seja, não é que Salomão não dormia porque ele amava, era enfadonho, era cansado. Da mesma forma que nós nos cansamos, Salomão se cansava também. Vi todas as obras, versículo 14, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, tudo é inutilidade, é correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? Gente, olha, isso daqui para nós precisa ser um alerta, não um elemento de crítica. Esse cara era um louco. Alguns, às vezes, alguns céticos, podem dizer isso: esse cara é um doido, esse cara, não vou nem ler esse cara aqui. Não, é Deus falando através dele, é revelação de Deus. Agora, como o ser humano é muito autossuficiente, ele não acredita nem se Deus aparecer na frente dele. Capaz. E aqui ele continua: vi todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria. Todos os que governaram em Jerusalém antes de mim, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento, porque muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Então veja que a experiência de Salomão em dizer, a partir do versículo 2, que tudo era inútil, ou grande inutilidade, e nada faz sentido, é porque ele observou tudo isto na sua própria vida. Deus, olha só como Deus é sábio, como a revelação de Deus vem no dorso da história, como a revelação de Deus vem no relacionamento dele para com seu povo. Fez isso através da vida de Salomão. Deus fez com que Salomão entendesse sem sentido todas as coisas, no prazer, nos grandes projetos, na riqueza e na grandiosidade e no trabalho árduo. Pela experiência dele, que fez com que ele escrevesse esse livro, Deus fez com que ele tivesse essa experiência de que o prazer é inútil, os grandes projetos são inúteis, fazem parte deste vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A riqueza e a grandiosidade, quando nós olhamos no capítulo 2, a gente percebe isso ali no versículo 1 a 3, quando ele fala do prazer. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove alegria, procure ser feliz. Quantas vezes nós somos movidos e impulsionados por esse sentimento? Não é mesmo? Tudo que nós fazemos parece que vai nessa direção, e tende a ir nessa direção. O homem é egoísta, né? Tudo que ele faz é para ele, por ele. E ele disse: olha, vamos, ele disse a mim mesmo, né? Vamos, prove alegria, procure ser feliz. Mas também isso é vaidade,
Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Aqui eu gostaria de abrir um texto que está lá em Tiago, que vai mais ou menos nessa direção. Tiago no capítulo 4. Abra sua Bíblia em Tiago no capítulo 4. Estou procurando aqui. Ali no versículo 4, do capítulo 4 de Tiago, ele diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, desse sistema de mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Aí mais para frente, um pouco no versículo 9, ele diz: reconheçam a sua miséria. Olha só, esse é o versículo chave aqui, para essa ideia da alegria, não é? Reconheçam a sua miséria. Um pouco antes ele vem dizendo: limpem as mãos, pecadores, e vocês são indecisos, purifiquem o coração. Versículo 9, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. É por isso que Tiago está dizendo isso. Por quê? Porque a alegria da perspectiva do mundo não é a alegria da perspectiva de Deus, e a tristeza da perspectiva do mundo não é a tristeza da perspectiva de Deus, porque a tristeza da perspectiva de Deus é para trazer o homem à realidade, mas a alegria da perspectiva de mundo é uma alegria fugaz, ela é uma alegria que acontece agora, daqui a pouco vai embora. É uma bolha de sabão, é um vapor que se desvanece. Então, estou mostrando aqui um texto ali do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde se mostra a harmonia do conteúdo revelatório de Deus. E aí ele coloca no versículo 3, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que do bom os filhos dos homens podem fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então, o que Salomão percebe aqui, deixa perceber, a sua frustração no que ele buscou e no que ele conquistou em termos de prazer. Não que a gente não vá ter prazer, não, Deus quer que nós tenhamos prazer, mas o prazer da perspectiva dele, e não o prazer da perspectiva do mundo. E a gente sabe, eu não preciso entrar em detalhes aqui, para que nós entendamos que o prazer da perspectiva do mundo, ela é fugaz, ela é uma bolha de sabão, ela é mentirosa, ela te abastece por um instante e te deixa na mão o restante do tempo. E isso Salomão descobriu. Salomão não via sentido nos grandes projetos e nas grandes construções. Quando o versículo 4 ao versículo 6 desse capítulo 2 diz: empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim.
Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. E ele continua: eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Gente, nós precisamos aproveitar essa experiência desse homem, que, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, o conduz a essas experiências, para que ele pudesse escrever essas experiências, e chegasse a mim, chegasse a você hoje, para que a gente estivesse reavaliando aí o ano de 2024, não em termos do que nós fizemos, mas por que fizemos. Mas ele continua dizendo ali, essas riquezas e grandiosidade, e depois, no trabalho árduo, versículo 17 ao versículo 26, quando ele diz: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Gente, pensa, você já sentiu isso? Em algum momento da vida, você já sentiu isso? Cansei. Um sentimento como se dissesse assim: não é o que eu esperava, é muito aquém do que eu esperava coisas além disso. Mas gente, esse é o problema quando nós esperamos muito do que esse mundo pode nos proporcionar. Não que nós não esperemos desse mundo, ou desse sistema, do nosso trabalho, da nossa família, das nossas relações, mas não pode sobrepujar o que nós esperamos daquele que nos dá todas as coisas. Deus é quem nos dá todas as coisas, e tudo aquilo que nós precisamos. Ele é quem satisfaz as nossas demandas. O mundo, esse sistema de mundo não satisfaz as demandas do nosso coração, percebe? Não satisfaz. Todos nós amargamos frustração. E o que significa frustração? A diferença daquilo que esperamos com aquilo que conquistamos. A diferença daquilo que projetamos com aquilo que chegou. Essa diferença chama-se frustração. Essa diferença chama-se ansiedade. Essa diferença chama-se turbulência mental, problemas mentais às vezes. É incrível, é incrível. Deus fez com que Salomão refletisse em tudo isto, para chegar no final, aí sim aquele final parece que ganhou sentido. De tudo o que se ouviu, nós não falamos, só falamos do versículo do capítulo 1, capítulo 2. Tem um detalhe do final do capítulo 2 que eu quero realçar muito, muito. Muito interessante, quando ele diz assim: porque Deus, o versículo 26 do capítulo 2, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Por isso é que a satisfação das demandas que nós temos no coração, Deus é que pode nos dar. Por isso, reverenciar a Deus. Por isso, aquela palavra do capítulo 3, versículo 14, aqui,
faz bastante sentido, sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E o que Deus faz, isto para que as pessoas o reverenciem. E aí ele continua ali no final do capítulo 2, quando ele está dizendo, eu vou repetir, porque Deus dá sabedoria e conhecimento à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Ou seja, tudo é feito em prol daquele que são seus. E aí faz sentido, aí eu volto ali no capítulo, no final, como uma conclusão até, não é? Quando no capítulo 12, e eu quero ressaltar o versículo 11 e o versículo 13, o que nós lemos foi, de tudo o que se ouviu, versículo 13, a conclusão é esta: tema a Deus, reverencie a Deus, busque as suas o suprimento das suas demandas interiores em Deus, porque isto é o dever de cada pessoa. E no versículo 11 ele diz, as palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. O que são coleções de sentenças? Os mandamentos de Deus, que muitos entendem como sentenças, mas eles são uma coleção, como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Esse é o ponto em que se liga com Jesus. Quem é o nosso supremo pastor? Cristo. Quem satisfaz as nossas necessidades? Cristo. Quem é a luz do mundo? Cristo. Quem é o pão da vida? Cristo. Quem é a porta através da qual nós entramos na presença de Deus? Cristo. A cristologia dentro do texto de Eclesiastes, principalmente se dá com esse versículo 11. O prego bem fixado das nossas realizações se dá através do Supremo Pastor. Só Deus pode alegrar o nosso coração. Por isso, uma palavra de apelo de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Onde está isso, irmão Jonathan? 37:4, Salmo 37:4. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, vale a pena ser de Jesus, vale a pena crer em Jesus, porque Ele já fez na cruz o que eu e você e toda a humanidade não poderia fazer: nos reconciliar com o Pai, nos reconciliar com Deus, através do sacrifício de Jesus. Gente, não tem outra coisa que fazermos. Eu acho que dá para refletir nesse ano de 2024 um pouco melhor. E quem sabe no ano de 2025, porque é importante nós refletirmos no que aconteceu, para nos corrigirmos na próxima etapa, porque os erros que cometemos em 2024, eu não estou falando apenas de erros éticos, não, morais, não necessariamente isso, eu estou indo um pouquinho mais a fundo aqui, mas os erros de ir com afoito nas bênçãos que o sistema de mundo tem a fornecer, nas alegrias que o mundo tem a fornecer, sem levar em conta que Deus tem muito mais para nós. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E eu quero dizer uma coisa para você: eu conheço a Jesus desde 1978, vale a pena, vale a pena ver Jesus fazendo na nossa vida aquilo que nós mesmos não conseguíamos fazer. Me sinto abençoado na minha saúde, me sinto abençoado na minha família, me sinto abençoado no meu ministério,
porque eu sou bom. Não. Deus fez isso. A misericórdia de Deus vale a pena. Vale a pena crer em Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer.